Opa, agora sim, 7º episódio do podcast Mente, Coração e Negócios. O podcast que traz à mesa a mente e o coração para os negócios, porque entendemos que as empresas são feitas por pessoas para pessoas. Hoje estamos aqui com o Marcelo Lima, da RS Garante, que vai falar um pouquinho para nós sobre esse mercado tumultuado do crédito, nossa economia, como está, né? Compõe a mesa aqui conosco, então, Roberto Feijó, Geraldine, e eu sou a host do programa, então, Cris Froze. Marcelo, me fala um pouquinho da tua trajetória, me fala um pouquinho da RS Garante. Legal, Cris. Primeiro, agradecer o convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, é uma parceria já de longa data, né? Com todo o time. Bom, o Marcelo, ele vem do mercado financeiro já desde 1990, né? Passa por várias instituições, chega na RS Garante, o Fundo Garantidor de Crédito, em 2016, né? E de lá para cá a gente começa a fazer uma expansão, deixa de ser regional, passa a ser todo um processo. Hoje estamos presentes em mais de 200 cidades do Rio Grande do Sul e este ano, no segundo semestre, a gente começa a fazer a expansão nacional. Começamos aí para Santa Catarina e também no Paraná. Então, hoje estou como diretor executivo da RS Garante, é um fundo garantidor de crédito, e bem no popular, né? Somos o fiador da pequena empresa para conseguir crédito com taxa barata e trazer junto com os parceiros orientação para cuidar bem desse crédito e crescer e desenvolver a empresa. Muito bem. E hoje, num momento um pouco diferente da economia, me fala um pouco como nós estamos aí com os fatores macroeconômicos, Selic, inflação, PIB, como isso impacta. Bom, pessoal, tá desafiador, né? Bom, primeiro a economia como um todo, e ele acaba sendo uma incógnita, né? A economia num grande, vamos dizer assim, no papel, se desenvolvendo, né? Consumo alto, né? Inflação, entre aspas, controlada. Né? Uhum. Mas como que se mantém ainda na economia macro uma Selic desse tamanho? Que é a ferramenta, acaba sendo a ferramenta mais utilizada no mundo para conter exatamente a inflação. Então, assim, Cris, realmente a economia ela vai relativamente bem. A questão do país não é econômica, mas acaba sendo levado, né, e impactado o econômico. Por que não é econômico? O nosso problema é fiscal e o nosso problema, historicamente, o nosso problema é político. Então, junta todas essas variáveis que acaba impactando no nosso dia a dia, né? A gente percebe uma inadimplência crescente, né? Do que vem? De onde vem essa inadimplência, Marcelo? Olha, isso está assombrando a gente, né? Então, assim, primeiro, a inadimplência, ela está, acredite, acima de 70% no CPF. Que é um absurdo, né? População inteira. O que você considera inadimplência? Quanto tempo sem honrar? Um dia o mercado considera. Um dia? Você está não honrando, você joga com os seus compromissos em dia. Uhum. Então, isso, CDL, FEComércio fazem esse levantamento, o próprio Sebrae, aonde que os birôs trazem que aonde o CPF, as pessoas não estão conseguindo honrar os seus compromissos em dia. 74% do CPF da população, da pessoa física, não consegue pagar as contas em dia. Nossa. Alarmante. Alarmante. Então, assim, nunca teve tão alto. Por um outro lado, que nos deixa muito também preocupados, o que é? 35% dos CNPJs encontram-se negativados. Nunca na história desse país foi tão alto essa questão do CNPJ. Aqui o impacto é muito maior.
Então, isso está nos preocupando muito. Porque aí nós vemos com uma cascata de, daqui a pouco, desemprego, de fechamento de empresas. Correto. Vem naquela, assim, nos traz hoje os dados, uns podem dizer que é confiáveis, outros nem tanto. Perfeito. Né, que é a questão exatamente do IBGE, e vamos deixar aí as matemáticas né, de lado, mas, de novo, a gente está pelo governo em pleno emprego e, na prática, com falta de mão de obra. Perfeito. Uma loucura, né? Perfeito. Então, de novo, o que impacta isso diretamente? Primeiro, assistencialismo. Aonde você precisa de mão de obra e você não fomenta a capacitação, o ensino e traz o assistencialismo, por que eu vou fazer alguma ação de força braçal para ter para buscar benefícios ou recursos se eu estou amparado por políticas públicas equivocadas? Primeiro passo. Até porque o índice ele se baseia em quem está procurando emprego, né? É uma conta meia mágica, né? Eu fui atrás desse dado, isso chama atenção, porque é considerado, né, quem busca, mas não é considerado quem não está trabalhando. Quem não está trabalhando. Se você ganha algum tipo de auxílio do governo, você é economicamente ativo. É uma loucura isso, né? É como se estivesse trabalhando. Como se estivesse trabalhando. Porque, na realidade, os números que aparecem na mídia, que se divulgam, a gente não consegue ver que isso tem um reflexo na realidade do nosso dia a dia, né? É esquisito essa... É isso que não fecha. Não fecha essa conta. Não fecha a conta. Então, assim, você vem assim... vamos pegar o exemplo da nossa cidade aqui, Caxias. Uma parceria entre ali a prefeitura, no novo espaço, né, da Sala do Empreendedor ali na Júlio, junto com várias empresas. Vamos dar o exemplo aqui do shopping. Perfeito. Falta de mão de obra porque ninguém quer trabalhar final de semana. A burocracia é tão grande e você paga tanto, e aí a pessoa quer trabalhar de segunda a sexta e de preferência que vai embora às 18. Não tem mão de obra. Não tem mão de obra. Então eles fizeram uma parceria de trazer a qualificação de graça, sem custo nenhum. Só tem que ter boa vontade. Então está sendo um trabalho não só de captar essas pessoas, mas de colocar na mente delas que elas podem ser mais do que simplesmente receber benefícios do governo. E a gente vê algumas ações isoladas, né? Prefeitura lá de Bento Gonçalves, fazendo lá, batendo na porta dos caras. Cara, tu quer emprego, eu te dou, sai do Bolsa Família. Algumas ações aqui, também em Caxias do Sul, nesse sentido, através da Fundação Caxias, que o pessoal tá batendo na porta para esse cara. Por que você não trabalha? Porque não me dão oportunidade, eles conseguem um emprego. Mas aí a gente volta naquela questão de educação básica para elas assim, bom, eu posso crescer com as minhas pernas. Agora, Marcelo, isso que você falou, nós temos uma carência muito grande no Brasil da educação financeira também, né? Então, o que é a minha pergunta para ti, minha colocação? Está sendo feito um trabalho, ok, de tentar trazer mão de obra, qualificar, mostrar a importância, só que me parece que essa é a porta de entrada. Se não tratar essa questão da educação financeira também, tudo que entra sai numa velocidade até maior, talvez, né? Tá, na tua visão, na tua ótica, está sendo trabalhado um pouco isso também? Não vou nem dizer a nível nacional, porque nacional é um pouco mais complicado. Vamos falar a nível regional aqui. Tu sente que está sendo trabalhado um pouco essa questão também? Ou não? Está muito fora? Tu sabe que foi dado o primeiro passo. Eu acho que foi dado um primeiro passo importante. Se fala já há alguns anos da educação financeira. Na minha visão pessoal, já deveria ser cadeira obrigatória desde a primeira série. Concordo. Perfeito. Isso aí. Perfeito. É uma mudança de... Saber... Mindset. Vamos lá, eu tenho 4 filhos. O primeiro que teve acesso a uma conta bancária e saber fazer e guardar... É o meu filho mais novo de 14 anos, que eu come... Isso que eu tô no mercado financeiro. Educação financeira, veja, não é tu pegar e colocar lá R$100 todo mês na poupança. Não é isso, gente. Educação financeira é saber... lidar com esse dinheiro. Lidar com o dinheiro. Lidar com o dinheiro. Eu vi um desenho que eu acho que a educação financeira ela se aprende em 5 segundos. Meio loucura, né? Foi a coisa assim mais prática e objetiva. Um
Um educador pegou uma nota de R$100 e dividiu ela em 50% para o seu, para manter você fazendo alimentação e etc e tal, 30% para coisa supérflua. Eu quero ir num cineminha, eu quero ir jantar, eu quero ir comer um lanche fora do meu dia a dia, da minha subsistência, e 20% para guardar. É isso, assim, no básico, sabe? Não precisava fazer cartilha, nada. Um desenho de uma folha A4, ele conseguiu sintetizar o objetivo na prática de uma educação financeira. Mas aí vem um outro ponto importante que eu acabei descobrindo esse ano, com toda essa bagunça, né, que principalmente no estado do Rio Grande do Sul, a educação, todo mundo fala em educação financeira para a pessoa física. E a educação financeira para a pessoa jurídica? Perfeito. Que é completamente diferente. Vocês no dia a dia que vão nas empresas, você vê assim, a educação, eles sabem muito sabem lidar com o seu dinheiro. E olhe lá. Ou, né, misturam o seu CPF com o CNPJ. Isso aí. Né? Pega as contas do dia a dia e joga para a empresa pagar. Esse é o exemplo mais gritante que tem, né? Ainda mais quando não tem prolabore, sobrou dinheiro, vou lá no caixa e pega. Quer dizer, qual é a educação que você tem para isso, né? O nosso conhecido velho da Van, ele diz assim, né? Tudo que eu ganhei da Van nos meus primeiros 40 anos, eu reinvesti na Van. Perfeito. E essa o reinvestir que o pessoal tem que vir essa educação financeira. Isso impacta diretamente educação financeira, reforçando, para empresas. E o pessoal acaba naquela ânsia de dizer assim, eu preciso pagar o boleto hoje, então sem uma estruturação, a pessoa acaba, porque assim, a gente ouve, né, o brasileiro é um empreendedor. Não, o brasileiro é um sobrevivente, pessoal. Não é empreendedor. Por necessidade. É por necessidade. É teimoso mesmo. 85% do CNPJ aberto nesse país por mês é de MEI. Eles são exímios. Vendedores, né? Engenheiros, profissionais da saúde. Quando vai se falar na gestão financeira, foi. Mas, Marcelo, eu tenho sentido, por ser da área, né, trabalhar em consultoria financeira há muitos anos, eu tenho sentido um processo inverso. Não precisa finanças. Finanças todo mundo já tem, todo mundo já sabe. Nós temos que falar de vendas, a gente tem que falar de inovação, a gente tem que falar... E financeiro não há... É gritante, assim. Isso aqui não, é muito básico. Mas é básico que ninguém faz, ou que muitos não fazem, e é onde muitas empresas se perdem no decorrer das suas vidas, né? Tu sabe que eu desenvolvi, Cris, a gente já se conhece há bastante tempo, contra tudo e contra todos. Eu fiz uma educação financeira para a empresa. Alguns me chamaram de louco, outros mandaram se tirar esse negócio do ar. Não vem meter o bedelho no meu negócio. Para sua empresa ou para colocar para as empresas? Para as empresas. Para empresas, ok. E a gente compilou alguns dados que chamam assim, salta aos olhos. Porque assim, eu preciso pagar o boleto. Você não tem o planejamento, ou o orçamentário, né? Ou o próprio cara, um planejamento pode estar escrito numa folha de papel. Uhum. Tem muitas assessorias que fazem trabalhos magníficos, que seria para uma publicação de um livro. Muitas pessoas, elas não têm a capacidade de tirar o que está escrito, tirar do papel. Aí eu preciso fazer um planejamento, escreve, executa um passo de cada vez. Então, assim, essa falta de domínio da matemática financeira impacta de um jeito no dia a dia. Eu me lembro esse dia, eu falando com meu filho que não gosta de matemática. Falei, cara, aprenda matemática. Entra e diz assim, eu vou aprender. Se tu colocar aquela barreira assim, eu não gosto. Tudo é atrelado à matemática no mundo. Então, assim, a gente precisa... E volta à educação, né? Volta lá aquela coisa que é a base da pirâmide que falta, educação. E aí vem educação. Educação de tudo falta. Empreendedor, então, a gente está engatinhando. E essa questão de não conhecer os números, eu dou um jeito. E aí cai-se no erro
grande que a gente vê, pessoal, gerente de banco não é assessor financeiro. Perfeito. Não é assessor financeiro. Não tô falando, pelo amor de Deus, meus Não amigos, é falar gerente de mal, banco. né? Não tô falando mal de gerente de banco. Eles têm meta. Cumprimento. Uns trocam por objetivo. Mas eles têm, o business deles é outro. É venda. É venda de Eles são produto vendedores. financeiro. Uhum. Então, assim, o que é bom para uma empresa, não é bom para outra. Segmento, mercado, Margens, estrutura, indicadores, margens. né? Então, assim, quantas vezes quando a gente vai liberar um crédito, que a gente é um fundo garantidor, Marcelo, o que você está interferindo no crédito? É mais fácil a gente não dar garantia para ele não tomar aquele crédito, porque o problema dele não é crédito. O problema dele é se reestruturar. Ele tem uma dívida extremamente que ele pegou num momento que era vantajoso, exemplo, pegar uma taxa pós. Uhum. Hoje, pelo amor de Deus, gente, se vocês têm um endividamento que não é pré-fixado, troquem. Vá falar com o seu gerente. Troquem essa dívida para você ter Quer previsibilidade. dizer o seguinte, alguém que pegou uma dívida quando o Selic estava lá 3, 4%, agora está em 15%. É, Está levando exatamente. essa carga nas costas. E Exatamente tem isso. mais o spread. Mais o spread, Nesse mais spread, material que eu desenvolvi, a cada 1 ponto percentual na taxa de juros, 1 ponto percentual, impacta na redução de margem de 5% a 8%. É que a gente olha para uma empresa, né, Marcelo? Qual é a dificuldade, né, ou o tamanho da dificuldade que nós temos para ter uma margem líquida de 15%? Sim. É simples. Olha para a tua empresa e diz, qual é a minha margem efetiva aqui no final? E aí eu pago 15 no dinheiro e recebo 5, recebo 10? E vem aquela... A falta do conhecimento, que aí a gente precisa de gente qualificada que diga o seguinte, gente, 100% de ganho não é que você comprou por 1 e vendeu por 2. Uhum. Não é 2, tá? Você não vai ganhar 100%, não. É. Faça. É. Qual que é o custo da mercadoria? É o beabá, mas as pessoas não fazem. Não executam. E principalmente na nossa região de italiano, que você já tá na 3ª, 4ª geração, mas... Cara, eu tô com a minha, né? Era do meu vô, funcionou assim. Sim, mas no teu vô não era... Não é a economia que era hoje. Existe um apego muito grande, né? Esse apego muito grande é largar algumas tradições e algumas manias que se tem, né? E tu trouxe, Marcelo, uma coisa bem importante. A gente está com o 3º livro no forno, né? Sai agora outubro, novembro. Mas, estatisticamente, em torno de 80% da população não gosta de matemática. Então, a aversão vem dessa coisa que é difícil. E a gente vem aí de uma cultura que a pessoa consegue dominar a matemática, ela é inteligente. A pessoa não consegue dominar a matemática, ela é burra. É isso que a cultura nos traz, né? E aí aquela pessoa que tem um pouquinho mais de dificuldade, ela se retrai. E ela diz... Eu não preciso, eu sou boa em vendas, então eu não preciso saber de números. Então, nós temos uma população inteira, né? Pelo menos as estatísticas do Brasil, mas elas são mundiais, mas o Brasil é isso, né? A gente tem uma população inteira que diz assim... eu tenho que olhar meu financeiro, mas eu tenho que fazer uma estratégia de vendas. Vou fazer a estratégia de vendas. Foge da área financeira. Foge. Tem um caminho longo, Cris. O que nos preocupa bastante, primeiro, é o que nós estamos sendo levados a acreditar. E tá tudo bem. Mas não é nem tão simplório assim. A gente está... vamos voltar um pouquinho. Há 5 anos atrás. E se repete os erros hoje. Uhum. Inovação. Gente, inovação. Vai nas entidades. Eles adoram quando eu falo a verdade para eles. Gente, inovação não é pintar uma parede de cada cor, um puff de cada cor, da internet 5G, café e bolacha. Aí eu tenho um hub de inovação. O que faz na prática? Tem café e o descontraído, todo mundo de chinelo. Não é. Não é, estão confundindo as coisas. Inovação não é ter computador novo de última geração. A ideia é tirar ideia do papel. E quando você vai para um instituto
de referência nacional, internacional que nós temos aqui, que é o Instituto Caldeira, e você vê coisas bastante elaboradas, você vê coisas tão básicas assim, mas como que eu não... Sim, é o básico. O cara bem feito, né? Gente, inovação, a maioria das inovações que são sucesso da noite pro dia, vamos falar numa linguagem bem chula, resolvendo a vida do preguiçoso. Eles juntaram um monte de informação num app só. Uhum. Eles juntaram num ambiente só. Inovação. Ele cura, vamos falar a linguagem deles, né? Eu tô curando uma dor que você tem, mas de novo, alguém tem que parar, pensar, observar e resolver. E o que a gente tá... O que me preocupa muito nesse momento é o seguinte. Na nossa geração, acho que todo mundo tem aqui mais de 50, né? Na nossa geração, nós tínhamos que ler... Nem tornou, né, Geraldine? Agora eu me senti um velho. Na nossa geração, mas os que gostavam estão muito bem, os que não gostavam tiveram que gostar de ler. Nós tínhamos que pesquisar, nós tínhamos que ir na biblioteca pública buscar a Barça. Abrir a Barça. Perfeito. Né? Uhum. Mapinha com papel, né, lá para copiar e fazer. Então, assim, nós tínhamos um regramento para buscar. Mas tu é a favor da educação? Não. Para mim não existiria mais nem prova. Prova não serve para avaliar ninguém. Mas hoje todo mundo acha que você pegar e simplesmente jogar no chat GPT sai. Eu vou dizer uma coisa, eu já fiz esse teste. Ele ajuda bastante. Mas principalmente em cálculos de matemática ele é equivocado. Eu já fiz o teste. Fiz um negócio básico e mandei calcular, ele trouxe, nossa, aí você vai fazer uma 12C, uma calculadora, cara, dá uma diferença absurda. Então, assim, nós temos que aprender a trazer essa realidade, né, como ferramenta, online, né? Uhum. Como ferramenta, como auxílio, não Isso como aí. verdade absoluta. Uhum. E a gente está sendo... esse mundo digital, ele está induzindo as crianças a serem mais preguiçosas ainda. Sabe, falando dessa questão de educação, de não gostar da matemática que eles trouxeram antes, né, eu tenho algumas coisas que de experiência minha e de coisas que eu penso também. De experiência, de repente, vou entregar a idade agora, como tu falou antes, né? Mas olha só, fazendo uma regressão, quanta coisa eu aprendi quando era criança, a coisa mais simples que tinha, que era a figurinha de chicletes. Na figurinha de chicletes eu aprendi que Roma pegou fogo, na maneira simplória, tá? Maneira simplória, mas aprendi isso, aprendi que tinha pontos turísticos no mundo, que era a Torre Eiffel, que era, sabe, uma série de coisas. Então aquilo que você falou, né? A inovação é fazer o básico, mas fazer bem feito, né? Hoje tem 1001 coisas, mas não é aquilo que chama a atenção das pessoas. E aí a Cris falou antes também, eu concordo com ela, né? Tem a aversão à matemática, e tem realmente isso. Minhas filhas têm aversão à matemática, né? Passaram já pela... Mas eu sempre disse uma coisa para elas. Tu não precisa aprender tudo de matemática, mas procura entender regra de 3, juro, correção monetária, que é o que vai levar pro resto da vida. O resto esquece. O resto, Nós precisamos de educadores que façam que as crianças, que as pessoas gostem. Se interessem, né? Se interessem por isso. isso. Matemática é incrível, né? Claro eu amo matemática, né? Sou suspeita, mas enfim. Como eu tenho um filho de 14, então assim, ele diz assim, mas onde que eu vou usar essa porcaria dessa forma? Eu nunca mais. Não vai. E eu disse bem assim, você tem que saber a regra de 3 e você tem que saber percentagem. Agora imagina se tiver educação financeira no paralelo à e matemática. O raciocínio, né? Exato. E o raciocínio. Porque, de novo, eu tenho uma que está na universidade, enfim, está fazendo direito, mas tem ainda cadeiras, né, ainda de... mas como que eu vou... De novo, a facilidade de buscar informação para te auxiliar. Não como verdade absoluta. Então, é a mesma coisa de trazer... Precisamos mudar o conceito de trazer livros, tem que ser assim, não, você tem que trazer conceito e fazer mudar, a escola tem que ser atrativa. Se os professores não se renovarem, você não vai conseguir prender uma criança para fazer algo forçado. Vai entrar por um ouvido, vai sair pelo outro. Então ela tem que criar isso. Mas o que a gente está falando? Podcast de economia e educação. Se não alterar a educação nesse país, a economia não muda. Vai ter economia, gente.
Não muda. Entendeu? Não vai ter, de novo, a gente não vai ter pensadores. Por que a gente se surpreende tanto com a quantidade que todo ano nas Olimpíadas de Matemática, de Química, de Física, as crianças... Porque pegou um maluco de um professor lá que diz assim, eu vou pensar fora da caixa. Quando deixam. Né? A maioria dos colégios manda embora. Diz, não, isso aqui não está aqui nessa metodologia que nós contratamos. Não está no manual. É por isso que eu não sou professor. Iam me mandar embora ou iam me prender. Pensar na caixa não conta comigo. Então, assim, isso é um desafio. Isso que a gente... Esse reinventar a inovação. Então, a gente precisa disso. E isso está ligado como nós vamos administrar. A gente tem que tornar corriqueiro esse beabá de... isso evoluiu bastante, né, com a pandemia, né? O pessoal vinha pedir ajuda como vender sem sair de dentro da empresa ou sair de casa porque não podia. Perfeito. Isso facilitou muito. Nós temos aí o Crédito Caxias a necessidade gerou quase 60 mil horas de capacitação online, com mais de 8 mil empresas para case nacional. A Covid acelerou a mudança de uma maneira incrível, né? Vamos lá, aceitou a tecnologia, que eu digo assim, né? A parte boa da tecnologia, ela foi colocada na prática. Isso aí. Tem os dois. Bom, cara, aí é a mesma coisa, né? O pai que acha que a escola vai resolver educar, escola é para alfabetizar, educa em casa, cara. Levanta a bundinha do sofá e educa teu filho, senão não vai para frente. Então, assim, precisa disso. Então, de novo, volta-se a questão da educação, da cultura, e a gente vai conseguir trazer essa inovação para, vamos lá, superar essas barreiras que a gente tem de, bom, meu avô sabia, meu pai sabia, agora eu tô aqui, eu tô ensinando, e vai se perpetuar. Quantos modelos nós temos de empresas de Caxias do Sul que não passaram da terceira geração, né? E lembra aquele jargão antigo, né? Que, né, o vô trabalhador, o pai rico e o filho pobre. Mais ou menos isso. Acho isso que aí. Então, pai assim, rico, filho nobre, neto pobre. Exato. Então, a gente tem aqui de italiano... Aí nós vamos pegar os nossos grandes cases, os nossos orgulhos. Eles profissionalizaram. Perfeito. Profissionalizaram. Com controladoria, com planejamento. Com tudo que tem. E aí eu trago, puxo o braço para o assado. A garantidora, desde 2018, com uma provocação do Sebrae do Rio Grande do Sul, nós implantamos, na época a ISO 16900, agora é a 37701, que é de compliance. Então, nós não temos obrigação nenhuma de ter essa... Não é exigido. Não é exigido. De novo, o Fundo Garantidor, nós somos uma empresa privada de interesse público, classificada lá como uma OCIP. Portanto, além das benéficas fiscais que se tem, nós somos uma associação de empresas, né, que se uniram. Todos os nossos processos estão dentro de uma norma. Todos... Conselho Fiscal, Conselho de Administração, Comitê de Crédito, auditorias independentes, empresa renomada. Nós somos a única que, quando começou a fazer isso lá em 2015, e se perpetuou, 10 e vai anos. se perpetuar, e já se faz. As outras começaram, agora vamos parar, que não precisa. Se trouxe a credibilidade, a transparência que precisava para o mercado. Então, imagina um fundo garantidor. Se o empresário passar por uma dificuldade e não pagar, nós somos o fiador, pagamos. Credibilidade. O alicerce principal de um fundo é credibilidade. Agora, falando um pouquinho da ARS, Marcelo, Fundo Garantidor de Crédito me leva a crer que, se não 100%, 99 alguma coisa por cento é PJ, não é destinado para PF, ou tem PF também? Não, tem alguns programas fora daqui que até eles, pela natureza do programa, PF. Mas o nosso estatuto, a RS Garante, é 100% CNPJ. Ok. Então, dentro dessa linha, só para a gente ter uma ideia, assim, existe um perfil de empresa que
dá para dizer assim, esse perfil aqui é nosso maior perfil de empresário, de empreendedor, ou é uma coisa muito pulverizada nos tipos de serviço, indústria, comércio? Tem algum perfil assim que é mais relevante? Boa pergunta. Hoje nós estamos chegando próximos a 6 mil associados na história, né? Então, que já tomaram crédito com o nosso fundo garantidor. A divisão disso hoje em torno de 45% é ME, na casa de 37% MEI, e o restante aí EPP e 3% rural, que nós começamos há um tempo atrás. Perfeito. A carteira rural. De novo, atendemos empresas até 4,8, né, com recursos do Sebrae, porque a gente administra vários recursos, e acima disso empresas com recurso próprio, então do fundo até 30 milhões de ROI. Você fala 4,8 é 4 milhões de reais de receita? De receita ano, tá? De ROI, né? Uhum. Então fique enquadrada na lei da micro e pequena empresa 123, né, de 2006, porque a gente administra fundos do Sebrae, né? Então hoje a gente administra em torno de uns 20 fundos, onde tem Sebrae Nacional, Sebrae do Rio Grande do Sul, parceria com entidades como o Badesul, várias cooperativas, e o nosso recurso próprio, que, de novo, a gente é uma entidade sem fins lucrativos. Então, o excedente que sobra no final não há contrapartida para os associados, né? Eles também não têm nenhuma responsabilidade caso a entidade fique no vermelho. Isso é reinvestido no fundo para a gente ampliar o leque, ampliar a base para a gente poder emitir mais garantias para as empresas. E um dado interessante, assim, dessas quase 6 mil empresas atendidas, nós geramos de economia nesses 22 anos, fomos fundados em dezembro de 2003, mais de 150 milhões de economia só na diferença dos juros. Porque se você entra como garantia, quem vai dar o dinheiro emprestado vai cobrar um juro menor em função do menor risco. É isso? Exato. E aí, então, acaba sendo mais vantagem para a empresa contratar a RS e pagar o que tem que ser pago do que pagar o juro que seria cobrado se não tivesse RS. Perfeito. Essa é a lógica. Essa é a lógica. O impacto que dá nisso, para vocês terem uma ideia, uma taxa de balcão hoje para uma pequena empresa tomar um capital de giro, não é nem linha de investimento, um capital de giro básico, em torno de 3%. O Crédito Caxias aqui, que é um grande case que a gente tem, 1,59 pré. Mês, isso. Mês. Então, olha a diferença no impacto disso. É muito grande. Então, é essa diferença que gera, de novo, vez de ir, né, como lucro da instituição financeira, e eu não estou demonizando as instituições financeiras. A economia não existe sempre. Cada um no seu papel. Elas são necessárias. Cada um no seu papel. Ok? Mas, de novo, em janeiro desse ano nós mudamos, nós inovamos. Tem outros fundos garantidores, né? FAMP, FGI, FGO. Todos eles com garantia de até 80%. Claro, depende o seu lastro, uns garantem mais ou menos. Nós passamos esse ano a garantir 100% em todas as linhas de crédito. É o primeiro fundo que garante 100% em todas as linhas de crédito. Confiabilidade. Então, isso foi através dos anos, o Conselho aprovou, né? O Sebrae faz parte do Conselho como governo do Estado, Prefeitura de Caxias, Prefeitura de Flores da Cunha, Microempa e mais 6 empresas, né? Que são associadas e a cada 3 anos coloca o seu nome à votação em assembleia para assumir o cargo, né? Uma delas, presidente e 2 vices. Então, todo esse desenho que foi feito, ele impacta muito no dia a dia e principalmente a partir de 2025, com mudanças aí nas resoluções do Banco Central, que é a 4966, que está deixando o mercado financeiro de cabelo em pé, né? E isso impacta na liberação. O que essa resolução faz? Essa resolução, ela vem sendo implantada nos últimos, desde 23, né? E ela, a partir de 1º de janeiro de 2025, ela
deixa uniforme e muda a maneira de fazer o provisionamento de créditos. Ele substitui a 2682 de 99, onde você fazia o rating, né? O famoso rating, a classificação do risco da empresa quando tomava crédito, e ela passa a acompanhar essa empresa em toda a trajetória da sua vida, vamos dizer assim, junto ao mercado financeiro. Isso significa o quê? Que a empresa com mais sensível, ou os números, né, não tão bons, ou que não apresente garantias reais, e garantia real, gente, não é carro, garantia real é imóvel, terreno, né? Acaba, primeiro, tendo um custo maior. Depende também vários fatores disso, essa classificação, ela aumenta o provisionamento. E o que mais impactou? Um dia de atraso, isso que foi o maior impacto na prática, um dia de atraso, essa empresa ela já tem, a instituição financeira junto ao Banco Central tem que fazer um provisionamento do recurso muito maior. Antes, então, para vocês terem uma ideia, uma operação inadimplente ia a prejuízo no balanço da instituição financeira em 180 dias. Hoje é em 90 dias. Atrasou uma parcela, fica 90 dias a 120 dias como ativo problemático. Então, essa empresa tem que pagar em dia para sair e diminuir o provisionamento junto ao Banco Central da instituição onde ela tomou crédito. O que acarreta isso na prática? Mas isso é número do Banco Central, não me interessa. Errado. Quanto mais provisionamento, mais dinheiro parado, menos dinheiro rodando no mercado, menos liquidez, menos dinheiro no funding, que a gente chama, né, a linguagem do mercado financeiro, menos funding para emprestar para quem precisa. E aí juro aumenta. E aí o que acontece? Maior risco, juro aumenta. Nisso que a gente fez, a gente vem acompanhando, mania de bancário, né? Vemos acompanhando, lançamos para 100%, nós conseguimos manter o juro na mesma exposição que estava o ano passado. Então os programas, todos eles 1,59. Por quê? Porque nós assumimos os 20% antes, então nós garantimos 100%. Diferente de outros fundos garantidores, o fundo da RS Garante, ele pré-negocia com a instituição financeira dizendo o seguinte: estou garantindo o teu capital 100%. Então a taxa é essa. Os outros fundos conseguem fazer essa redução, sim, mas eles dizem assim, você tem que reduzir. Se reduzir 0,05, 0,10... Tá valendo. Tá valendo. E a gente consegue reduzir isso realmente numa escala bastante significativa. Então, esse impacto já na hora de a gente se apresentar, diz, olha, qual que é o valor que você estava pegando e o valor da parcela? Tanto. O custo da garantia? Não, gente, não tem almoço de graça. Né? Toda essa estrutura tem que se ter tem que dinheiro se pagar. Tem que pagar. E sobrar para crescer. Trazer a sustentabilidade. A gente mostra na prática uma economia absurda. Porque aí que vem aqui, 1%, eu vou aumentar 1% lá a venda, então era 100, eu vou cobrar 105 e está tudo resolvido. Não está tudo resolvido. Se você não fizer certinho a precificação, você vai estar trabalhando de graça. De graça. Marcelo, o formato da ARS de fazer a liberação de crédito, ela traz diversas variáveis para a mesa com relação à saúde financeira da empresa, né? Quais são as que vocês avaliam na ARS hoje? O mercado como um todo, né? Primeiro o mercado hoje, com o risco econômico que nós estamos passando, inadimplência alta, a grande maioria, 9 a cada 10 instituições financeiras, e aí a gente inclui as fintechs e tal, todo esse aparato aí, né? Ela olha o que você declara e paga imposto. Então, de novo, precisa alguém ver. Gente, o simples, às vezes, não é tão simples e não é a melhor alternativa para a empresa. Alternativa para a tua empresa. Tem uma série de fatores e leis. De novo,
entra em vigor a reforma, né? Essa reforma tributária que vai unificar, vai tributar o consumo. Como é em muitos países já. Como é em né? muitos países. De novo, isso vai mexer na economia muito forte, né? De novo, antes era estados produtores, né? E agora quem vai mais pagar é o estado consumidor. Vai para física, né? Exato. Então, Pega na fonte daí, né? vai na fonte. Então, assim, regra de mercado, vai sempre se analisar o que se paga de imposto por aonde? CIMEI, PGDAS, Speed Contábil. Olha-se aonde? SCR. Tenta vindo aos pouquinhos, nos últimos anos, né? SR, né? Que é o sistema do Banco Central, onde as instituições financeiras todo dia mandam informação a partir de R$1.000 que você movimenta, vai para o Banco Central e a gente tem essa fotografia. E você autoriza quando vai solicitar um crédito. Nas letras miúdas está lá escrito lá que tu autoriza. Então, o confronto é muito fácil, né? Qual que é uma margem confortável? Né? É o que você deve a curto prazo, com a média do faturamento dos 12 meses, chega ali num percentual de 30%. É uma margem que o mercado financeiro colocou como confortável. E aí, obviamente, o que se precisa cuidar disso? E a gente sempre pede, e a gente sente uma barreira, um desconforto do empresário, quando a gente pede assim, você pode abrir para mim o teu endividamento? Perfeito. Qual o valor básico, gente? Que aí não precisa nem de assessoria depois, mas para vocês verem se vocês estão trabalhando para crescer ou se vocês estão pagando o boleto. Então, assim, a consultoria de graça, né? Peguem todas as linhas de financiamento que vocês têm, coloque lá qual foi o capital que vocês pegaram, quanto é o valor da parcela, quanto o prazo, exemplo, eu peguei em 60 meses, já paguei 30, falta tanto. E a taxa. E aí, de novo, é pós. O que é pós-fixado? Pós-fixado é quando não é uma taxa pré-fixada que tem lá sempre indexador. E normalmente o pessoal do banco vai dizer assim, né? É 0,5% ou 0,90%. E a pessoa fica com 0,90% porque está acostumada ao pré-fixado. Mas tem o mais CDI, o mais Selic. Uhum. Esse o mais, gente, que é realmente assim... É aonde que você vai deixar de lucrar na sua empresa. Então tem que ter esse cuidado. Quando você faz aquilo ali, e o que me deixa um pouco assustado é quando você vê um coordenador financeiro, um gerente financeiro, o cara do contas a pagar, depende do tamanho da empresa, ou do próprio dono, empresário, que diz assim, como que tá as coisas? E preste atenção que praxe isso. É de praxe, e assim, é tão simples essa pergunta, e a resposta é assim, cara, tá difícil, mas eu tô pagando os boletos. Tá, vamos rever o teu endividamento, parece que a pessoa ainda tá acanhada, que diz assim, não vou mostrar o que eu fiz. Se vocês hoje fizerem esse exercício, numa folha, na planilha de Excel, colocar todas as linhas de crédito da empresa, se ela é pré ou pós, o que falta, qual a taxa. Mercado financeiro é dinâmico. Aquele exemplo que tu deu, perfeito. Em 2022, era a taxa 2% de Selic, 15%. Nós fizemos um movimento muito grande esse ano, onde a gente trocou a dívida em Selic e CDI por dívida pré-fixada. Traz previsibilidade. Uhum. Quem não trocou diz assim... E o que me chama a atenção, eu estou conseguindo pagar os boletos. Quando você faz esse cálculo, chega a dar uma diferença na parcela de 50%, 40%, 30%, porque aí você vai para o gerente do banco, o gerente do banco diz assim, mas você vai pagar IOF de novo. Pague IOF, vale a pena. E aí tu vê, né? A Cris fala muito que a área financeira, que é a área dela, não é só números, é gestão. Uhum. E aquilo que tu fala fecha bem nisso, né? Se a pessoa entende que tem que fazer gestão, muitas vezes ela não vai olhar se é mais caro ou se é mais barato pegar uma pré. Ela vai olhar a previsibilidade. Opa, se é previsível, eu consigo me programar. Mesmo que eu pague um pouco mais caro, talvez. Se não é previsível...
Perfeito. né? E tem um ponto muito importante, né? Que eu acho que as pessoas acabam não olhando. A taxa de juros é relevante? Muito. Né? Sabemos, ainda mais nos patamares que nós estamos. Mas eu vejo, e são 32 anos de gestão financeira, né? Eu vejo muito as pessoas tomando empréstimo para pagar empréstimo. Uhum. E aí vai criando uma bola de neve que não tem fim. Até que um determinado momento rompe e não consegue mais cumprir com seus deveres, né, suas obrigações. Então, acho também relevante a gente olhar quanto de parcela eu tenho por mês. Porque, às vezes, é interessante fazer a troca de uma dívida, fazer uma reestruturação da dívida para que não tenha necessidade de tomar de novo. Eu vejo empresas super lucrativas com problemas de caixa. Por que problema de caixa? E a gente conversa, né, nas nossas jantas aí, tem um conceito que é um pouco desestruturado quando a gente fala em caixa. Quando a gente fala em caixa, as pessoas pensam em fluxo de caixa, ou seja, pagar e receber. E não é bem isso. O caixa é quanto vai te sobrar livre ali no final. Fazer a gestão do caixa, né? O que vai te sobrar livre no final. Então, tenho lá 5 mil de lucro. Ok, é lucro. Agora, desses 5 mil, eu tô com 6 mil comprometido com pagamento de dívida, que não está no meu resultado, né? Ele vem depois. Então, quer dizer que vai faltar 1.000 por mês. Se eu continuar com esses 1.000 por mês, daqui 10 meses eu estou me faltando 10 mil, vou ter que tomar de novo. Então, ou eu resolvo esse déficit, ou eu começo numa bola de neve. E me corrige, Marcelo, se eu estou errada, mas isso é uma avaliação que a ARS faz na tomada... Nesse dado que a gente pega no SCR, no Sisbacen, ele traz o endividamento dos últimos 24 meses. Uhum. Se tem um dia de atraso, como ele atualiza, tem alguns bancos que o delay é 30 dias e outros 60 dias. Então você vê a tomada de linhas, você vê o cara que não se programou indo para a linha de cheques, conta garantida. Começa a ficar mais caro. Uhum. Fica mais caro. Gente, guardadas a proporção, a origem do negócio. Temos que parar de colocar capital de giro em tijolo. Pelo amor de Deus. Perfeito. Capital de giro, aquela velha história que dinheiro faz dinheiro. Hoje, na situação que nós estamos, dinheiro, liquidez, dinheiro, caixa, faz toda a diferença. Quando a gente vem falar que o cara tá pagando uma parcela de 6 com 0,90, 1,10, 1,5, mais um CDI, que dá mais 1,25. Então, nós estamos falando quase 3, e cai para 1,50, ele não precisa, ele entra nesse funil que tu falou, ele não precisa pegar um outro empréstimo. Ele reavaliando dele e substituindo, mas substituindo, né, pessoal? Não é pegar dinheiro e trocar de carro, ir pra praia, substituindo. Isso acontece no Brasil. Investe na empresa. A empresa gera a caixa que tu pode ir pra praia, né? Não direto no carro. Então, assim, a gente vê isso que ele não precisa tomar um novo empréstimo, vai sobrar caixa. E ele vai ficar com o mesmo endividamento. Isso aí o pessoal faz confusão, né? Fluxo de caixa com gestão de caixa, né? Uhum. O fluxo tu olha no tempo. Ó, tem uma dívida a pagar lá na frente, eu tenho dinheiro lá na frente, ok. Mas se não olhar hoje, que um pouco falta hoje, né? Quanto gerou efetivamente de caixa, né? E a gente vê uma questão, principalmente no comércio. Um negócio que... eu fui surpreso. Eu fui numa loja comprar lá uma roupa lá pro meu filho e tal. E eu disse, cartão. Ele diz assim, não, aceitamos cheque. Hã? Cheque? Como cheque, cara? Eu não sei nem se eu tenho no cofre do banco cheque. Meu filho não te pediu o que é isso, pai? Não sabia também. Acreditem, pessoal. O cheque não morreu, ele tá voltando com força, sabe por quê? Se chama ganância. Depende a bandeira. E depende o prazo. Perfeito. Que você vai fazer a antecipação do seu recebível. E todo mundo cita cartão. Aí a maquininha. Gente, vocês pagam... Olha só, para entrar na tua conta no Pix, você paga a taxa, troca de banco. Muda a instituição. Pelo amor de Deus. Isso acontece.
todo dia. No comércio, E, é um absurdo. e as pessoas não colocam isso no custo. Não. Não colocam no custo. Eu aumento, era 100. Aí eu vou passar para 110 porque a maquininha... E acredita, hein? Tu pega um parcelado acima de 6, chega a dar 12 Sim, na maquininha. sim. Ah, mas eu tenho a credibilidade que vai entrar, a segurança que está debitando. Gente, se passar no cartão débito, você paga. Uhum. E a pessoa não coloca isso No custo. no custo. E, na verdade, entra no conformismo, na comodidade. Né? Eu não tenho que ligar para o gerente do banco, eu não tenho que... É simples, eu vou ali e antecipo. A gente vê isso mais no interior, e aí volta, né? Chama-se confiança e relacionamento. Relacionamento. Uhum. Então, quando o cara me falou cheque, tá, mas e qual a inadimplência? Assim, 0. Porque eu conheço o cara e... Cheque. E o pessoal começou a ver, porque daí, claro, ele também acena com a cenourinha, diz, olha, é 110, você fazendo o cheque aqui, né? Ou no dinheiro é 105. Uhum. Então, se tu procurar bem, tu vai começar a encontrar de novo os cadernetinhos do mercado, né? Não duvido. Vai lá e, opa, Eu não anota duvido. aí que eu tô levando isso aqui. Sim, sim. Esse dia É lógico, Foi né? assim que começou, É lógico. né? Foi Tá assim, voltando eu me lembro atrás. quando era piá, que ia lá, anotava o pão, o leite, Isso né? aí. Claro, né? Não vamos esquecer do babalu e do chiclezinho, né? Que tinha de pão, né? Posso, pai? Ah, posso, né? Tinha um preço pra ir até lá, né? O custo da mão de obra também, né? Então, assim, anotava. E raros casos tinha calote. Aí Sim. nós somos assim, a tecnologia, a modernidade, ter o dinheiro. Cara, não deixou de ter assalto porque a gente trabalha com o Pix, ao contrário, estão Tá, aumentou o assalto. limitando para te poder sacar o Pix diário porque esse assalto é igual. Mudou Sim. a estratégia. Mudou o Talvez formato. ele pegar o dinheiro e só leva e ele te dava um pé na bunda e te mandava embora, agora ele te bate até o caixa ou até tu abrir o celular É. e ainda te leva o E celular ficou embora. mais perigoso, né? Porque antes tinha acesso que tinha no bolso, agora tem acesso à tua conta no banco. Exato. Então, assim, de novo, a tecnologia veio, tem gente que está reinventando, ou melhor, recriando o que já existia, né? De novo, e aí vem a parte da inovação, que a gente vai ter sempre essa evolução contínua, aonde a nossa empresa vai se adaptar mais? Tu tem que ter todos os canais? Tem, vamos lá. Por que os grandes bancos estão fechando agências? E eu ouvi, não me lembro de quem, mas assim, gente, se tem um CNPJ, você tem que dar lucro. Perfeito. Uhum. Ah, mas tu vê as empresas, elas são socialmente... Volto a dizer Tem que uma ter lucro. regrinha que a minha vovó dizia, 2 pelados não se ajudam. Se você tá bem, você já viu uma empresa que não tem recurso ajudar a outra? Não tem Não como. tem. Não tem como. Então, assim, é igual quando você vai sentar, né, e vai andar de avião. Primeira coisa, coloque a máscara em você, depois no outro. Uhum. Pega essa regra básica, te ajuda, Pra poder esteja ajudar o bem outro. estabilizado para ajudar o outro. Ajudar a pescar. Não vai me dar peixe, porque isso vicia também, né? Isso é um câncer. Voltando um pouquinho agora ali nas antecipações, né, Marcelo? Quando a gente começa a fazer antecipação sucessivamente, a gente também mascara o resultado do negócio. Uhum. Então, assim, o porquê que eu tô antecipando? Eu normalmente digo, gente, peguem um empréstimo no valor que vocês estão antecipando e resolvam. Tu vai pagar o empréstimo parcelado e se a tua empresa tá dando lucro, tu não vai voltar a antecipar ali na frente. Agora, se tu tem que antecipar porque tu não tá tendo lucro, então nós temos que fazer outra ação. Se você fizer caixa, me corrijam, tá, gente? Isso aí. Se você fizer caixa antecipando, Tu tá sempre com buraco. Uhum. ele só vai aumentar. Eu costumo fazer uma pergunta que o pessoal me chama de louco, né? Se o teu faturamento é 100 mil por mês e tu antecipa 100 mil por mês, qual é a tua parcela de empréstimo? 100%. 100 mil. Sim. 100 mil? Uhum. Tu tá louca, não tenho parcela. Tem, porque tu comeu 100 mil do mês que vem. Ou dos próximos meses.
vindo nesse ponto que tu tocou, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, esse ano principalmente, a gente, enfim, participa lá, representando a associação junto com o governo do estado, no conselhão da crise, enfim, fomos dar a nossa parcela de contribuição. O erro, e ele se repete, cara, independente de partido, distância, de seara, se é governo federal, estadual, municipal, em todos se repetem. Para ver que, primeiro, quem chega antes para dizer que o filho é pai da criança? Uhum. Quem vai tirar foto? Quem que vai tirar foto? Agenda positiva. A agenda ela é positiva se ela se perpetua e anda sozinha. E dá para fazer um negócio bem legal. Peguem, agora que tá tudo eletrônico, né? Quem tem a assinatura digital do jornal, não precisa ir longe. Pega 2 meses atrás o que tinha de notícia na economia gaúcha e vê se tá na prática. Uhum. Muito pouco. Preocupante. De novo, o que veio este ano, e o que eu digo isso, conhecimento de causa, pessoal. Choveu há um mês atrás. Acreditem, teve gente que ligou e disse assim, aonde que vem a linha subsidiada do governo? Meu Deus. Falei, como é? Uhum. Sabe? Eu vou esperar, quanto pior tiver, eu vou ter. De novo, é fato. Muitas empresas tiveram acesso ao FAMP que não foram atingidas. Pior, ligação do gerente do banco que ligou para lá, pega e aplica aqui, matou 2 coelhos com uma pedrada. A meta do financiamento e a meta da aplicação. Marcelo de Lima, entra na fila, pode me xingar, não tem. Verdade, quem precisava ficou sem. Cadê o controle? Ah, mas não dava para demitir isso. Ok. É o mínimo, né, cara? Então isso nos preocupa muito. Aproveitar que falou um pouco no que aconteceu ano passado, né? A RS teve algum programa, algum evento, alguma coisa específica para auxiliar as empresas que sofreram com a questão das enchentes? Tivemos, cara, nós tivemos. Nós somos um braço muito importante do governo do estado, em parceria com o Badesul, que é o nosso banco de desenvolvimento. Nós fomos o primeiro socorro mais rápido que chegou. Foi menos de 30 dias, nós já estávamos com o dinheiro na conta das empresas, atendendo o pessoal da região sul do estado, mercado público, nós somos essenciais lá, né? Depois vem outras ações do governo do estado, né? O Pronamp Gaúcho, via Banrisul, outras ações que teve, mas assim, uma condição extremamente favorável, muito ágil, em menos de 30 dias, 20 dias, chegava esse recurso Então a gente realmente colocou alguns milhões através do Badesul. É uma parceria muito forte que nós temos, né, com o Banco de Desenvolvimento, uma metodologia que consegue aí fazer chegar o recurso muito rápido para as empresas, né? Então a gente realmente atrasamos a nossa expansão exatamente, que não fazia sentido nós ir auxiliar outras empresas fora do nosso estado, com o nosso estado tendo toda essa questão, né, da enchente e tal. Então a gente foi um braço muito importante aqui, né? Como também no passado lá, na questão da pandemia do Juro Zero, 1/3 da operação, 60 milhões praticamente, nós fizemos também via RS Garante, parceria do Badesul, né? A gente conseguiu chegar aí praticamente 1.000 empresas, num montante muito maior, mas realmente a contribuição que a gente fez, nós fizemos chegar para quem precisava. Ah, mas tu está falando que os outros não precisavam. Não. Estou dizendo que nós ficamos fazendo a operação 6 meses, não era só chancelar, nós analisávamos, entregávamos o recurso, então dentro, né, de uma normalidade, nós realmente operamos esse recurso e foi muito bem empregado, né? Todo esse montante aí. Que ideia de valor mais ou menos passou nessa questão
da crise das enchentes pela RS? Essa crise nas enchentes passou a ordem de 30 milhões, 35 milhões. É uma ação que foi pontual do governo do estado, emergencial. Depois, sim, o governo do estado colocou mais 100 milhões de juro e tal. Mas a gente conseguiu, imagina 30, 35 milhões em questão de 2, 3 semanas, os caras ainda lotado d'água, os boletos chegando, como nós íamos fazer. E a gente conseguiu, obviamente, aí essa agilidade, por ser uma OCIP, que a gente consegue ser um braço operacional do poder público. É uma coisa que a gente vem já há alguns anos muito forte com prefeituras e governo do estado, mas ainda a gente tem um universo de ações que o poder público pode utilizar a RS como braço operacional que a gente tá criando junto, né? Perfeito. É importante trazer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, que a gestão financeira, ela não caiu de moda. Pelo contrário, ela é necessária para que a sua empresa sobreviva ou tenha maiores lucros, né? Então, parem um minutinho, assim, e olhem como vocês estão conduzindo a gestão financeira da empresa de vocês. Marcelo, já indo aqui para os finalmentes, né? Eu lembrei, enquanto você estava falando, de um projeto que você tem aí, né? Que você vem conceitualizando ele, que é do imposto de renda. Cris, bem lembrado. A gente, como OCIP, a gente acaba tendo algumas benéficas da lei, né? O que é uma OCIP? OCIP é uma organização sem fins lucrativos. É uma organização de interesse público. Então, nós somos uma empresa privada, mas nós somos certificados da 13019, a lei federal, por ser uma organização de interesse público. Então, nós podemos ser assim, o braço operacional de várias ações de governos federais, estaduais ou municipais. Né? Então, a gente consegue... Um exemplo básico. Por exemplo, o Crédito Caxias, que a gente já lançou em vários municípios, estamos levando para outros estados agora. Por ser a única OCIP de garantia de crédito do país, não se precisa fazer chamamento público. Se faz a lei, aprova a lei e imediatamente a gente consegue operacionalizar. Executar. Sapiranga, um exemplo que eu gosto de trazer muito, a gente aprovou a lei e começamos a operacionalizar em 2 semanas o projeto. Então, se tem todo o entendimento. Nisso que a Cris falou do imposto de renda, nós como entidade classificada, né, como OCIP, nós podemos, das empresas de lucro real, receber 2%. Não impacta em nada nos 4% do idoso, da criança, do esporte, não. Mas este valor, os 2%, antes do pagamento de impostos, pode ser direcionado para uma OCIP, onde isso vai lastrear, né, vai fortalecer o nosso fundo, que a gente chama de fundo de risco, e você imagina o seguinte, a nossa alavancagem é 10 vezes. Então, a minha empresa real, sobrou lá 1 milhão de... 1 milhão é muito. 200 mil de... 2% do lucro do faturamento antes do pagamento, né, dos impostos pode ser direcionado desde que você seja uma empresa de lucro real. Então, minha empresa de lucro real deu 200 mil de lucro, 40 mil eu posso destinar... Pode destinar como do doação. Do imposto, claro, né? Do imposto devido. Do imposto devido. Vai impactar pessoal na última linha? Vai. Mas, de novo, imagina uma empresa, um banco, uma cooperativa, nós conseguimos... Imagina a sua empresa, nós trazermos a condição do comprador ou de toda a cadeia produtiva ter acesso à linha barata de crédito para não te deixar na mão, na parte da produção ou facilitar a venda. Então, se cria um ambiente muito propício para isso. As empresas estariam gerando um fundo que volta para as empresas para a gente fomentar a economia da cidade, do estado, do país. Perfeito. Esse fundo cai, né, para ser administrado lá no fundo da OCIP, da RS Garante, aonde vai servir de colchão, de lastro, para a gente amparar operações. Muitas dessas empresas, em vez de contratar um empréstimo alto para poder fornecer, né, a matéria-prima, ou enfim, para essas empresas maiores,
né, a cadeia produtiva, nós conseguimos dar acesso a essas empresas com um juro muito menor. Então, de novo, vai sobrar mais no caixa, vai qualificar melhor, né, o seu funcionário, vai, enfim, toda a sua cadeia vai se beneficiar. Mas esse fundo cai numa rubrica específica, não se mistura com o restante, é isso? Ele cai no patrimônio da garantidora. Claro, numa conta específica para prestação de contas, mas no patrimônio geral. Sim, mas tem uma conta específica para... Exato. E é projeto ou está aprovado isso? Porque aqui falando que era um projeto que tinha... A gente tá... projeto porque a gente está começando a ir para as empresas mostrar isso. Ah, ok. Como, de novo, o pessoal diz, mas não pode. Pode, gente, lei federal. É tão simples que chega a assustar. Então é projeto do ponto de vista de levar ao conhecimento para dizer que tem e pode se beneficiar, não um projeto para ser aprovado. Não, isso já é lei federal, antiga. É lei federal, a gente estaria Então, usufruindo de uma lei federal através de... Imagina assim, ó, vamos lá, tem 3 grandes empresas no Rio Grande do Sul. Vamos pegar aqui ó, o Andreassa. Tem toda a cadeia de fornecedores deles. Cara, eles iam pegar 2% da receita operacional deles e colocar no fundo. Esse fundo ia amparar as operações dos seus fornecedores para ter acesso barato. Então, onde o cara lá ia... eu vou pegar esse recurso lá, 3%, 2,9%, ele vai pegar 1,5%. Porque o fundo vai estar amparando. Então, tem essa empresa, podemos dizer que ela também ganha, né, um selo aí de ser economicamente social responsável. A Cris falou que está chegando no final, só fazer uma pergunta antes de ir para os finalmente, citou. Você falou lá no início que a RS está se expandindo, e agora há pouco falou novamente, né, que está se expandindo. Pensando assim, não no médio e curto prazo, pensando realmente em longo prazo, passa pelos planos da RS ser uma instituição nacional, ou não, nós vamos ter Santa Catarina, São Paulo, talvez, e dali para baixo é o nosso foco. Só para ter uma ideia, assim, planos realmente como horizonte futuro. Passa, a gente está um pé de cada vez, essa expansão está indo com recursos próprios. Aqui a gente tem o apoio principalmente do Sebrae do Rio Grande do Sul. O maior fundo aportado dentro do fundo garantidor no país é do Sebrae do Rio Grande do Sul, né? Então, por isso, e outra, é fundador, está dentro do nosso conselho de administração. Então, mas essa expansão, a gente está indo com recurso próprio para fora, um pezinho de cada vez. Esse ano a gente vai estar aqui com responsabilidade, né, com sustentabilidade. Isso, importante. Temos provocação, né, para ir para Minas Gerais, para ir para o Nordeste, né? Paraná já começou e começamos com os 2 pés direitos lá, realmente, né? Infelizmente algumas co-irmãs pegaram o nosso modelo, mas acabaram fechando. Faz parte. E a nossa modelagem aqui, que foi, de novo, nosso exemplo, pessoal. Se nós mantivéssemos o modelo que nós estamos buscar na Itália de fundo garantidor, hoje, de repente, eu não estaria aqui falando do fundo garantidor. Adaptou. A adaptabilidade. As empresas hoje, elas precisam se adaptar no contexto econômico, no contexto cultural, né? Antigamente, né, era muito bonito fumar. Hoje, fumar não é bonito. Prejudica a saúde, enfim. Então, essa questão do eu fui numa palestra em Bento que trouxe o pessoal do Mercado Livre e eu copiei, disse, cara, adorei, eu vou copiar isso, vou colocar na minha apresentação. O desenhozinho, eu quero mudar a cultura da RS, a gente já tem isso já, mas eu quero realmente reforçar que nós somos um camaleão. Dentro, para vocês terem uma ideia, Sistema Sicredi, só para vocês terem uma ideia, o Sistema Sicredi, bonito, né? Sistema Sicredi, todo mundo conhece. Dentro do Sistema Sicredi, só no Rio Grande do Sul, são 38 cooperativas segmentadas, separadas, singulares, cada uma com o seu conselho, seu presidente, suas regras, mas dentro de um sistema. Então, a gente procurou fazer isso com as outras co-irmãs, infelizmente, né? Enfim, não deu certo, enfim, ficaram pelo caminho. Então, a gente está se nos reforçando e, gradativamente, com muita responsabilidade, a gente vai, e quem sabe aí, num próximo momento que eu venha aqui, a gente, olha, hoje a gente já está em mais 5 estados, mais muito 10 legal. Estados, mas de novo, não quero competir com o FAMP, a gente se espelha com todos os fundos são de uma relevância imensa.
mas a maneira que a gente faz, a singularidade que a gente consegue chegar no empresário, a gente consegue, na hora da dor, ir negociar com o gerente do banco junto com o empresário, que a gente mantém a garantia. Perfeito. Uhum. Os outros fundos não conseguem fazer isso. Então, Mais esse é o nosso proximidade, jeito. né? A Mais proximidade. Então, Uhum. assim, nós realmente, assim, nos espelhamos nos nossos brinco, né, com os nossos primos ricos, o FAMP, o FGI, mas esta proximidade, esse nosso jeito de tratar o empresário faz toda a diferença. Legal, muito bom. Bacana. Eu não posso, Muito por mais que eu saiba que a gente já estourou aí nosso limite de tempo, mas eu não posso deixar de perguntar. Qual é o teu ponto de vista sobre a economia nos próximos meses? Cris, nós temos um dever de casa para fazer, que a gente não conseguiu fazer ainda. A gente precisaria separar a política da economia. Lá no Dilma II, Vai longe. chegou um ponto que conseguiu. Uhum. Não tem... não faz muito sentido, né, cara, batendo... Você olha a Bolsa, superando... Quem imaginava que ia passar dos... Eu acho que vai chegar nos 150 mil Tá pontos. chegando perto. Né? Então, assim... Mas não tá muito- bom pra gente. Mas muito em função do mundo, né? Pouco em função das Então, nossas assim, ações. os nossos governantes, e gente, não quero saber se é de esquerda, de direita, nós temos que pensar no país. Então, assim, nós precisamos chegar, primeiro, pacificar. Uhum. Não é porque eu não tenho o mesmo entendimento que você é meu inimigo. Eu só não tenho a mesma opinião. Pronto. Ponto, cara, tá chato, sabe? A vida Já também cansou, é chata, né? Já cansou. Chega, para. Uhum. Então, assim, a gente tem que respeitar A pra ser individualidade, respeitado, isso aí, tem que de cada um. respeitar. Simples como a vovó ensinou lá atrás. Saber respeitar. Se você quer que eu respeite, você diz, olha, eu não gosto de ver isso, então não me apresenta isso. E tá tudo certo. Então volta-se a ter. A gente precisa ter mais tolerância. Economicamente, a gente precisa que os nossos governantes separem, cada um cuida da sua caixinha, separem a política da economia. Cara, tem empresa quebrando por causa da política. Ah, mas é a culpa desse? Não é. Então, de novo, político cuida da Foca, política, né? não mexe na economia. Foca. Então, Uhum. exato. Então, assim, um precisa do outro. Se a economia vai bem, Todo a gente mundo sabe vai quem bem. vai estar lá, vai ter os louros. Então, de novo, eu não posso, apesar de divergir do governo que está hoje ou do governo que foi, torcer que o país vá mal. A gente tem que parar com isso, cara. Sabe? Tá chato. Então, qualquer coisa é motivo de protesto, é motivo de... Nós precisamos que traga essa passividade que a gente precisa. De repente, agora, com a troca hoje, né? Começa por ali do Supremo, Fachin assume, é um cara mais tranquilo, como deve ser, no meu ponto de vista. Uhum. O juiz não tem que aparecer, né? Uhum. Então tem que ser discreto. E a gente comece uma outra fase, que as coisas se resolvam. Eu acho que a gente, como um todo, a sociedade, está julgando muito e aceitando pouco o conselho, né? Então é fácil apontar, mas a gente não cuida do nosso telhado de vidro. A economia precisa ser conduzida como economia, procurar desvencilhar. Toda essa parte de assistencialismo é importantíssimo. Até aqui. Depois, cara, você tem que ensinar a pescar. Tem gente que faz 20 anos e tá ganhando Bolsa Família. Isso não faz sentido, gente. Então, assim, se você não tiver um programa que você ensine ele... Ajudar de fato, né? Ajudar de fato, você vai ter uma sobrecarga sempre nos ombros. Uhum. E aí vem a questão da informalidade, né? Tem mais empresas informais do que formal. Tem a questão da IPESA, que vai pagar. Se você dividir o bolo da tributação, é muito melhor, muito menor. Então, isso que a gente precisa. Eu desejo que a gente consiga fazer isso. Pode ter a criança lá 20 pais.
mas a gente precisa fazer os processos do país saírem de pautas vinculadas à política. Mas está vinculado. Temos que desvincular a economia, andar por um caminho, e a política com todos os seus entraves e o seu... Cara, os romanos inventaram. Tu já pensou, Marcelo, o que tu faria se pegasse todo esse capital que está sendo investido em processos inacabáveis, coisas ineficientes, leis que não levam a lugar nenhum, pegasse tudo isso e colocasse no caixa do RS Garante, o que tu não podia fazer para melhorar esse Brasil? Cara, eu mudava a América Latina, não é nem o Brasil. É uma fortuna que esse país está gastando em coisas que não levam a lugar nenhum, né? Nós temos aí alguns projetos que são muito bem vistos, né? E ainda a gente não teve a força política, e aí tá vendo a importância? Força política. Para direcionar. Então não é ruim, gente. E outra, igual matemática. Se a gente, como povo, não nos interessarmos pela política, nós vamos continuar elegendo o cara porque ele come o churrasco com o cara no final de semana e joga bola. Uhum. E aí não adianta depois olhar e dizer assim, olha a qualificação dos nossos vereadores, deputados, senador. De novo, volta lá atrás a educação. Então, assim, se cada um fazer bem a sua parte, vamos lá, nós 4. Nós temos uma consciência. Se nós fazer as entregas bem feito, cara, é um avanço enorme. Mas imagina se a gente conseguir... E replicando. Replicando isso, que primeiro a gente ajeita a nossa casa. É mais fácil ajeitar a nossa casa do que ajeitar a casa do vizinho. Uhum. Aí eu acho que a gente vai conseguir superar isso. Uhum. A gente está chegando num momento que a corda está muito esticada. Né? A gente precisa distensionar isso. Temos 2 saídas. Ela distensiona ou ela arrebenta. E, de novo, são ciclos. A gente pode distensionar e crescer junto, ou a gente deixa arrebentar e vai pelo caminho mais difícil. Então... Pelo amor ou pela dor? Pelo amor, pela dor. Eu sou um eterno aprendiz e sempre digo que o copo está mais cheio. Uhum. Me dá esperança. E quando tu perde a esperança, aí fica difícil. Muito, muito, muito bom. Marcelo, imensa gratidão pela tua presença aqui. Sei que você saiu aí em horário de expediente para estar aqui com a gente, né? E já fica o convite para novos podcasts aqui contigo. Sempre é muito bom te ouvir, aprendemos um monte. Com certeza. Né? Ótimo. Muito obrigada. Não termina, né? Não termina. Vai ter Passaríamos o dia aqui, aí, né? Quero agradecer, é uma oportunidade legal. Esse projeto de vocês, eu venho acompanhando, é muito legal. Olha, vida longa. Obrigada. Obrigada. Estaremos de novo aqui. Muito obrigada.